Gravado. Então, intoxicação por rodenticidas, né? Disciplina de urgência e emergência 1, na nossa medicina da Universidade Federal de Alfenas. Bom, intoxicação por rodenticidas. Como eu disse, né, em função da grande prevalência, né, e facilita a esse tipo de tóxico, né, então os eventos, né, de intoxicação exógena são grandes. E por que, gente, que existe assim uma facilidade muito grande de se encontrar os rodenticidas? A gente tem que se reportar um pouco, né, na Idade Média, aí, um pouco mais para frente, alguns anos a mais, e falar um pouquinho da peste bubônica, né? A peste ela que dizimou populações colossais no período da Idade Média, aí, em função da disseminação da praga. A peste, né? Ela é denominada, né, popularmente como peste bubônica. Ela é provocada pela bactéria Yersinia pestis, tá bom? Transmitida ao ser humano através de picadas de pulgas. Na maioria das vezes, essas pulgas elas são encontradas em comensalismo, né, com os ratos. E a pulga, ao sugar o sangue, né, do rato e depois picar o ser humano, ela acaba transmitindo a Yersinia pestis. A peste ainda hoje em dia ela tem uma prevalência importante, ela é mundialmente distribuída, concentrando-se em algumas regiões específicas, como a costa oeste dos Estados Unidos, a região da Ásia, né? África do Sul e alguns pontos, né, do litoral brasileiro, principalmente aí Nordeste e parte do Sudeste, e em algumas regiões aí da Oceania, tá certo? Então, assim, cerca de 2.000 casos por ano no mundo é a prevalência dessa doença. O tempo de incubação vai aí até 7 dias aproximadamente. E quando não tratada e identificada adequadamente, cerca de 12% dos pacientes podem morrer. Então, por isso, né, que existem disponibilizações comerciais extremamente extensas de rodenticidas, exatamente para poder exterminar os ratos, né, em função de tudo aquilo que acontece. Como eu disse, né, isso aqui, se a gente fizer aí transferir essa imagem para os dias de hoje, né, isso vai nos lembrar alguma coisa. Assim, se paramentavam, né, na época da peste, os médicos que faziam o atendimento durante a pandemia, né, que dizimou aí milhões e milhões de pessoas, principalmente na Europa e na China, tá certo? Eles ficavam todos aí travestidos aí com essas túnicas inteiras, com essa máscara rudimentar. E lembra, né, gente, muita gente hoje em dia, com exceção aí desse nariz enorme aí, né, que talvez fosse uma máscara aí adaptada que eles desenvolveram, né, mas era assim que os médicos trabalhavam na assistência aos pacientes que eram portadores da peste. Aqui à esquerda do nosso vídeo, nós temos aí uma microfotografia, né, eletrônica mostrando, né, a Yersinia pestis, né, que é um bastão gram-negativo, tá certo? Então, quer dizer, ele tem um fator de virulência importante relacionado à sua membrana celular, tá certo? E daí a virulência dessa doença, ok? Falando um pouquinho mais da peste negra, né? A peste negra é na baixa Idade Média, especificamente no século XIV, foi uma das piores pandemias, né, da história do homem.
ela começou na Europa e em vários outros continentes, sendo apelidada na ocasião de peste negra, né? Antes mesmo, gente, do sistema feudal existir, né, na antiguidade, os historiadores acreditavam que já existia a peste, porém ela era muito pouco relatada, né? E a transmissibilidade, né, da peste nessa ocasião ela ainda era pequena, em função exatamente da menor quantidade de ratos e pulgas, né? E a aglomeração de seres humanos, aonde acabava que você cortava a corrente de transmissibilidade, tá certo? As epidemias, né, antes de ser considerada uma pandemia, elas ocorreram em vários lugares simultaneamente, principalmente na Ásia e na Europa. Em 1330, surgiram os primeiros focos de peste bubônica na China. Olha aí, a danadinha aí de novo, né? O comércio por meio de navios foi o principal vetor, tá? Para trazer a peste bubônica para a Europa. E também a pulga do ratos, né? Que é a espécie de ratos que é a espécie de rato que vivia mais perto das pessoas. Esses ratos infectados pulgas que causaram a pandemia em 1347, né? Eles eram provavelmente oriundos da China ou da região da Ásia. Então, mais uma vez, a China disseminando aí vírus e bactérias para o mundo, né? Em função aí, talvez, das questões sanitárias que ainda existem até hoje. Aqui, uma imagem, né, de algumas das manifestações da peste, a presença dessas vesículas, lembrando muito aí a questão da varíola, formas graves aí, como a gente vê na parte superior esquerda do vídeo, de necroses, né, por embolias sépticas, né, a pessoa é praticamente já mumificando os dedos, né, e perdendo parte da... A presença aí de grandes tumorações em regiões de cadeias ganglionares regionais, como gânglios da região inguinal. Então, enfim, era uma doença que realmente dava medo, que tinha uma alta mortalidade, principalmente naquela época que não existia antibiótico, né? Tá certo? Para a gente ter uma noção real do número de mortes, né, que a peste ocasionou na Baixa Idade Média, né? Na Europa, por volta do ano 1000, 38 milhões de pessoas, por volta do ano de 1300, 70 milhões de pessoas, por volta de 1347, 75 milhões de pessoas, em 1352, 50 milhões, ou seja, ela matou muita gente. Por isso que realmente o rato ficou como uma persona não grata e até hoje se mantém essa imagem, né, desse pequeno roedor mamífero. Em 5 anos, gente, a peste dizimou 25 milhões de toda a população europeia, né? Quer dizer, muita gente morreu. Matou, a mortalidade chegava a 5% de todas as pessoas nas áreas mais afetadas. Durante essa pandemia, 1/3 da população europeia pereceu, tá certo? E o lugar onde a pandemia mais matou foi na China, tá bom? Bom, nós temos 3 formas, tá, da peste bubônica: a bubônica propriamente dito, a pneumônica e a sepsêmica. Tá? Infartamento ganglionar linfático, grandes tumefações na região da virilha, na axila ou no pescoço, né? Que é a questão aí das tumorações, infartamentos ganglionares regionais, que eu disse, né? Com toda a sintomatologia de inflamação,
dor, calor, rubor, perda de função, né? O indivíduo, né, portador da peste pode apresentar febre, calafrios, dores de cabeça, mialgias, tosse, hemoptóicos e podendo, inclusive, evoluir aí para choque séptico e gangrenas, tá bom? Na forma bubônica, então, em sua primeira forma, que é a forma que, inclusive, a gente tenta combater, né? É aquela que é transmitida através da picada de pulgas infectadas, né? Lembrando aí da espécie ratos, tá certo? Na forma pneumônica, a transmissão é semelhante pela transmissão aí do SARS-CoV-2, né? Que são gotículas lançadas por tosse, tá certo? Da pessoa infectada no meio ambiente. Então, assim, existia e se mantém até hoje uma desvairada intenção de dizimar aí a população de ratos, né? E assim, se nós formos ser críticos, né, principalmente aí do ponto de vista sanitário, eu gosto de ressaltar isso, nós vamos ver aí que o rato realmente ele representa um vetor aí fundamental no elo dessa corrente de transmissibilidade, mas não resta a menor dúvida, né, gente? Como em qualquer outra epidemia, endemia ou pandemia, as questões sanitárias, elas são, assim, quando apresentadas de maneira inadequada, elas são os pilares, não resta a menor dúvida, da transmissibilidade de qualquer doença, tá bom? Bom, então assim, eu quis fazer essa introdução sobre a questão da peste, o histórico da peste, o porquê que existe toda esse tabu, porquê que existe toda essa memória, né, digamos assim, entre aspas, de eliminação dos ratos, exatamente em função da peste negra. Quais são os principais tipos, gente, de rodenticidas que nós temos, tá certo? Nós vamos ter duas classes que, perante a ingestão inadequada, né, motivada pelo oxtemin, podem levar a quadros aí, desfechos ruins. Primeiro são os rodenticidas, que são antagonistas da vitamina K, tá certo? E o outro rodenticida, né, que hoje é ilegal, que é denominado de chumbinho. Os rodenticidas antagonistas da vitamina K, eles são anticoagulantes de curto tempo de ação, né, como o comatetralil, que é o nome comercial é o Racumin. E nós temos, nós temos aqueles de longo tempo de ação, né, onde o ratinho vai comer devagarzinho, aquele anticoagulante, que leva a uma maior toxicidade em função de depósito, que inclui o grupo das hidradionas e dos hidroxicumarinos, tá bom? Eles são encontrados na forma de granulados, de isca, de pellets, blocos parafinados, e eles atuam antagonizando a vitamina K, como nós vamos ver especificamente mais para frente. E o outro tipo de rodenticida que existe é um rodenticida ilegal, derivado aí da classe dos carbamatos, que nós já estudamos, né? Se tornou a designação mais comum que nós temos para esses rodenticidas, nós designamos como chumbinho, tá bom? Intoxicação por chumbinho, vocês vão ver isso nos prontos-socorros que vocês foram trabalhar, com certeza, tá? Ele se tornou, nas últimas décadas, um grave problema de saúde pública, responsável por um N muito grande de intoxicações graves e de óbitos, tá? É um produto clandestino, geralmente ele contém inibidores da colinesterase, como nós já estudamos,
na questão aí dos herbicidas, dos agrotóxicos, né? Sendo que o mais comum é o Aldicarb, inseticida carbamato. Foi a substância mais frequentemente utilizada nesse produto, até que em 2012 a Anvisa proibiu a sua distribuição e sua comercialização, tá bom? Aqui, então, a imagem, né, que nós temos aí desta substância denominada de chumbinho, tá? Aqui a fórmula a formulação química básica, né, molecular dessa substância, né? Como eu disse, é um carbamato de grandíssimo efeito e de alta periculosidade, dada a excelente farmacocinética e farmacodinâmica que apresenta, tá bom? O Aldicarb, ou 2-metil-2-metiltil propionaldeído O-metilcarbonoil oxima, tá? Obviamente, vocês precisam guardar esse nome, guarde só Aldicarb, que é um metilcarbamato. Ele foi introduzido na agricultura na década de 60. E o objetivo do Aldicarb, né, no caso que era mais comercializado no Brasil, que era o Temix 150, tá certo? Ele tinha o objetivo de controlar aí uma variedade de insetos, de ácaros, nematóides, tá bom? No Brasil, eu teve um pequeno erro de português, ele não é manufaturado, ele era manufaturado na forma de pequenos grânulos pretos, com 15% do princípio ativo. Por isso daí o nome Temix 150. E é popularmente conhecido como chumbinho, tá? Infelizmente ainda, né, ele é comercializado de forma clandestina, visto que alguns países do mundo, como a China, infelizmente, ela ainda produz esse tipo de inseticida, né? E ele vem de forma contrabandeada e ilegal para o Brasil. Tá? O chumbinho, o Aldicarb, né? Ele foi caçado pela Anvisa em julho de 2012, com comercialização proibida, tá bom? Ele tem na sua composição o Aldicarb, extremamente tóxico por via oral, tá? E qualquer que seja a sua apresentação, a absorção estomacal é extremamente rápida e meio ácida, praticamente completa. Então, aí, se a gente fosse reportar as medidas de descontaminação e eliminação, a questão do carvão ativado aí tem que ser muito rápida, né? Os sinais clínicos de intoxicação, eles podem se iniciar em torno de 5 minutos, tá bom? 60% aí das mortes da Anvisa são registradas em função aí, quando a gente fala de toxicínios, em função aí exatamente da utilização ilegal. Ele tem uma elevada lipofilicidade, né? E esse composto ele resulta em uma toxicidade térmica 1000 vezes maior que os outros carbamatos, tá bom? Então, daí o motivo de realmente ele ter sido proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E ele é rapidamente absorvido na pele íntegra, se na forma líquida. Náuseas, vômitos, sudorese excessiva, visão borrada, contração pupilar, dor abdominal, diarreia, tremores, taquicardia, entre outros, são os principais sintomas da intoxicação pelo chumbinho, pela intoxicação aí pelo Aldicarb, ok? Bom, continuando, né? Como que ele funciona, então, gente? Só para a gente relembrar, né? Nós já estudamos isso quando conversamos sobre
organofosforados e carbamatos, né, nas intoxicações. Mas para a gente relembrar, refrescar a memória, né, aqui nós temos no canto superior direito funcionamento normal de uma placa, né, de um impulso nervoso, onde nós temos aqui a acetilcolina sendo degradada pelas enzimas, e os organofosforados e carbamatos, o que eles fazem? Eles vão inibir de forma temporária, reversível ou de forma irreversível a ação enzimática dessas enzimas, né? Portanto, eles exercem sua toxicidade por meio de inibição da atividade da acetilcolinesterase através da carbamilação, tá certo? E, consequentemente, pela estimulação constante e excessiva dos receptores nicotínicos e muscarínicos, né? Frente à ação da acetilcolina. Na intoxicação, gente, pelo Aldicarb, a inibição da acetilcolinesterase, tá? Vamos lembrar lá na plaquinha, né? Na fenda sináptica, é dose dependente e pode haver uma sintomatologia severa, morte rápida, né? E como o Aldicarb, né? O TMIC 150, o ex-TMIC 150, ele tem uma farmacocinética e farmacodinâmica extremamente eficaz, então, consequentemente, ele vai realmente levar a desfechos aí pouco agradáveis, né? Para quem consumiu de forma inadequada. Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo do nosso vídeo, uma reação de hidrólise, né? Que é catalisada pela acetilcolinesterase. Então, portanto, aqui, ó, a fenda sináptica, a acetilcolina é sintetizada a partir da colina e da acetilcolina, da acetilcoenzima A. Na fenda sináptica, a acetilcolina é hidrolisada pela acetilcolinesterase em colina e acetato, tá bom? Que entra na questão do funcionamento normal. A colina novamente é transportada para o terminal axonal e vai ser utilizada para a síntese da nova colina. E o carbamato, o Aldicarb, ele exatamente impede essa transição, tá bom? Lembrando que essa inibição, né, ela vai ser reversível, né? Essa aqui é uma diferença. Vocês lembram lá da aula dos organofosforados, né? E dos carbamatos, a questão reversível e irreversível da inativação da enzima. Bom, quadro clínico, né? Ocasionado aí pela intoxicação pelo Aldicarb. Agitação, movimentação compulsiva, com ou sem interação com o meio ambiente, né? O nível de consciência. Ele pode estar comprometido. Você pode ter um indivíduo aí num delírio hipoativo ou hiperativo, né? Com uma hipoexcitabilidade, pode estar prostrado, apático, né? Mesmo a estímulos externos mais vigorosos, ou ao contrário, hiperexcitável, né? Com estado de agitação geral, né? Excessiva. O indivíduo pode estar cialorreico, tremores musculares, ele pode estar com miose, deglutição frequente, por vezes diarreia, bradicardia, dor abdominal e vômitos, né? A bradicardia, não sei se vocês se lembram, né? É uma das ocorrências mais comuns, tá bom? Mas pode haver uma taquicardia transitória pela liberação de catecolaminas pelas adrenais. Inclusive, isso foi falado, né? E eu quero que vocês não se esqueçam que, por vezes, mesmo estando em taquicardia, a utilização da atropina é indicada na questão da intoxicação pelos carbamatos, tá bom? Então, às vezes, o indivíduo vê lá, o paciente está taquicárdico, eu não vou usar atropina porque ele já está taquicárdico. Não. A questão da atropina é exatamente para tentar metabolizar o efeito do tóxico, né? Em casos severos, a gente vai observar cianose, nós vamos observar dispneia intensa, por vezes até uma broncoaspiração. E em virtude, né, do acúmulo dessas ações e da broncoconstricção, nós vamos ter uma depressão acentuada,
do sistema nervoso central, a hipoxemia, né? E a morte, né, gente, ela vai advir da hipóxia resultante das alterações respiratórias e da bradicardia que esse paciente vai apresentar. Ou seja, um choque distributivo associado a um choque cardiogênico, né, em função exatamente aí de uma ação inotrópica alterada e cronotrópica alterada. Tá? Lembrem lá da segunda aula de eletrocardiograma, tá bom? Relembrando, né, os principais sintomas e sinais muscarínicos e nicotínicos. Então, sempre lembrar, é bom dessa aula que ela está revisando um pouco de história, de microbiologia, de peste. Estamos nos reportando de novo aí a questão aí das intoxicações pelos organofosforados e carbamatos. Relembramos aí o mecanismo de ação e a sintomatologia. Sintomatologia muscarínica, atuando principalmente no coração, no trato respiratório, digestório, ocular e urinário. Bradicardia, frequência cardíaca mais baixa, dispneia, tosse, secreção, né? Broncorreia, no caso, a broncoconstricção em função da própria ação desses excessos de fluidos, vômitos, a dor abdominal, a diarreia, o relaxamento esfincteriano, né? E aumento do peristaltismo, a miose, a incontinência urinária, a sudorese intensa e a celorreia. Olha, síndrome, paciente úmido, né? Manifestação, paciente molhado, é a manifestação M muscarínico, M molhado. Nicotínicos, né? São os sinais e sintomas relacionados à hiperatividade simpática, lembramos bem aqui, e pelas disfunções neuromusculares. É o paciente seco, ele está taquicárdico, hipertenso, pupilas dilatadas, midriático, apresenta fasciculação da musculatura esquelética, pode apresentar fraqueza muscular, palidez e câimbras. Bom? E por último, dentre as manifestações do sistema nervoso central, nós vamos ter a agitação, psicose, a confusão, o coma, as convulsões, as fortes dores de cabeça, as alterações aí do ponto de vista emocional, caracterizadas pelos quadros de delírio hiperativo e hipoativo, os tremores, a ataxia. Lembrando que tudo isso, em função aí de ser um carbamato, são sintomatologias reversíveis, depois de um determinado período de tempo. Tá? Existe a volta da função enzimática, diferentemente dos organofosforados. Importante, né, a gente correr contra o tempo, tá certo? Porque eles podem, né, também, esses plaguicidas, né, anticolinesterásicos, fazer com que se desenvolvam dois tipos de neuropatias, né? A periférica tardia e a intermediária. A neuropatia periférica tardia é aquele paciente que depois que você dá alta, que você consegue atuar de forma rápida, pontual, né? Ele pode apresentar aí após 2 ou 3 semanas, após a exposição frente ao carbamato, né? Ele pode apresentar dores musculares frequentes, ele pode apresentar fraqueza muscular progressiva, ele vai diminuir aí os reflexos tendinosos, né? E isso tudo pode durar aí 1 a 2 meses em termos de sintomatologia e que leva a um prejuízo muito grande às funções cotidianas desse paciente. E existe também, gente, a síndrome intermediária, que está relacionada com a paralisia da musculatura proximal dos membros, né? Da musculatura flexora do pescoço e da musculatura retória, que vai ocorrer entre 24 a 96 horas após a crise colinérgica aguda.
Perfeito? Então, se lembrar da questão aí da neuropatia, né? Aquela que nós denominamos de ocorrência periférica tardia e aquela que nós denominamos como intermediária, que ocorre entre 24 a 96 horas após a crise colinérgica aguda. Perfeito? Bom, o paciente chegou, altamente suspeito de intoxicação por chumbinho, por mel de carne, tá certo? Local adequado, descontaminação de roupa, de pele, retirada da roupa, banho no paciente, se menor que preferencialmente 1 hora da ingesta, tentar o carvão ativado, não se esquecendo das recomendações para se passar uma sonda nasogástrica e aplicar o carvão, sala de emergência bem adequada, pessoal treinado, né? Monitor, oxigênio, veia, medicações disponíveis, sintomáticas, exame laboratorial, permeabilidade de vias aéreas, quer dizer, tudo aquilo que vocês agora já estão cansados e estão experts, né? E que nunca mais vão esquecer perante a qualquer tipo de urgência e emergência, tá bom? Em termos assim de tratamento específico, né, para intoxicação pelo óleo de carne, nós vamos ter aí, frente à intoxicação aguda, né, por esses anticolinesteráticos, interromper a absorção do agente tóxico, lavagem gástrica, né, até 2 horas, mas assim, nós sabemos que a absorção dele é muito rápida, né. Administração de atropina, em doses suficientes para controlar os sintomas, os sinais muscarínicos, né? Síndrome úmida aí, né? Paciente úmido. Utilização de carvão ativado, nosso velho e bom carvão ativado, 50 a 70 gramas, adulto. Fechar a sonda por pelo menos 2 horas. Ele vai diminuir a circulação enterohepática e a absorção, né? Ele diminui a absorção na circulação enterohepática do tóxico. Se o paciente tiver convulsões, administração de anticonvulsivos com benzodiazepínicos, lembrando aí do velho bom diazepam, né? Mais necessário, mais sinistro. Tratamento da acidose, né? Se caso a gente se lembrar aí ou tiver a disponibilidade aí de um aparelho de gasometria, tá bom? E quando eu falo se lembrar, não se esquecer da questão da realização do Lehman Gap, exatamente para ver se nós vamos repor ou não bicarbonato desse paciente. Na maioria das vezes, aí, nas intoxicações exógenas, né, por tóxicos, normalmente é uma acidose que cursa com o Lehman Gap aumentado, tá bom? E na maioria das vezes a gente não faz bicarbonato, só faz outras medidas, exceto se o pH estiver menor que 7,20 e o bicarbonato abaixo de 10. Bom? Então, gente, esse foi no primeiro momento da nossa aula, características gerais da intoxicação por um rodenticida ilegal, né, da classe dos carbamatos, denominado Aldicarb, cujo nome comercial é PMIC 150, né, e que ainda hoje é responsável por até 60% das mortes que ocorrem por tentativas de suicídio ou ingestão acidental que chegam aos nossos pronto-atendimentos. E apesar da ilegalidade na comercialização dessa substância química, ele ainda é amplamente ofertado clandestinamente, né? Bom, segundo tipo de rodenticida, né? Este legal, de utilização legal, alguns casos, porém numa frequência menor, tá? Vão chegar aos pronto-socorros e setores de urgência e emergência,
por contato, contaminação, ingesta acidental ou intencional, que são os rodenticidas da vitamina K. Como eu coloquei aí no centro do slide, né, essa arteríola, essa veia, né, sangrando, é exatamente o final, né, o epílogo da intoxicação por rodenticidas antagonistas de vitamina K. Vai exatamente alterar o sistema de coagulação e os fatores dependentes de vitamina K, fazendo com que o paciente se torne incoagulável por eles. Nós temos dois tipos, as varfarinas e as supervarfarinas, tá bom? A varfarina, os senhores vão estudar ainda no quarto, quinto ano, a gente utiliza muito, tá? Ainda hoje em dia, como um anticoagulante oral, aonde nós precisamos manter o paciente anticoagulado plenamente, ou com um determinado espaçamento no seu tempo de protrombina, ou INR, né? Principalmente em pacientes portadores aí de tromboses, trombofilias, pacientes aí que possuem infiltração atrial permanente, né? Com a presença de trombo intratrial, enfim. Nós utilizamos muito a varfarina, né? E as supervarfarinas, que são muito mais potentes e têm uma duração de ação muito mais prolongada e são específicas para a tentativa de eliminação dos roedores, dos ratos, né? Exatamente fazendo com que o sistema de coagulação desses pequenos mamíferos roedores entre em colapso, né? E ele vai morrer sangrando, tá bom? Só que de uma maneira um pouco mais prolongada, mais lenta. E daí que são esses rodenticidas são designados de supervarfarinas, tá bom? Relembrando aqui a coagulação sanguínea de uma maneira bem sumária, bem resumida. Lesão tecidual, lesão de pele, lesão, injúria, aglomeração de plaquetas, tromboplastina mediada pelo cálcio, de tromboplastina para protrombina, presença da vitamina K. Então, aqui vai ser o primeiro local aonde a varfarina e a supervarfarina vão atuar. Elas vão inibir aqui a ação dessa vitamina K, vão antagonizar essa vitamina K, fazendo com que não ocorra a transformação de protrombina em trombina, mediada pelo cálcio. Consequentemente, nós não vamos ter a formação de fibrina e do coágulo. Outro local que as varfarinas e as supervarfarinas vão atuar é exatamente na transformação de fibrinogênio para fibrina, né? Onde ela vai inibir a ação da trombina mediada pela vitamina K. Então, dois locais que vocês devem guardar no que diz respeito à utilização de varfarinas e de supervarfarinas, tá certo? Tanto do ponto de vista terapêutico, como do ponto de vista ilegal, intencional, para a questão aí das intoxicações com intenção de suicídio, né? Ela atua protrombina para trombina, a China é mediada pelo cálcio, e a transformação de fibrinogênio em fibrina, também mediada pela vitamina K, inibindo aí a ação da trombina, certo? Lembrando aqui da fundamental e necessária importância do cálcio na cascata de coagulação. Então, assim, né, mais uma vez, para reforçar a questão da ação dos antagonistas da vitamina K, da varfarina, basicamente, tá? A varfarina, ela vai atuar sobre a via de carboxilação. Ela inibe a epóxito-redutase, tá certo? E faz com que não ocorra a regeneração da vitamina K reduzida, tá
tá certo? Que é necessária para voltar todo o processo da cascata. Esse processo, ele acaba inibindo a carboxilação do glutamato nos fatores 2, 7, 9 e 10, tá bom? Então, se lembrar que os fatores 2, fator 7, fator 9 e fator 10, eles são vitamina K dependentes, tá bom? Então, por isso que nós utilizamos a varfarina, né? E os outros anticoagulantes de última geração agora, para o tratamento de determinadas doenças. Mas isso aí é uma coisa que vocês vão aprender mais para frente, tá bom? A varfarina, né, o dicumarol, elas são biodisponíveis pela via oral e são frequentemente designadas como anticoagulantes orais. Então, o ser humano ele vai fazer preparações apetitosas, né, para os ratos, e eles vão degustando aos poucos, e na maioria das vezes são super varfarinas, né? Eles vão degustando aos poucos essas varfarinas e acabam apresentando hemorragias internas e morrem, né? O choque hipovolêmico e sangramento agudo, tá certo? Então, lembrando que a varfarina, né, ela vai na questão aí, vitamina K dependente, principalmente alterando aí a carboxilação dos fatores 2, 7, 9 e 10, sempre na presença do cálcio, tá? Fazendo com que eles inibam a vitamina K, a regeneração da vitamina K reduzida, né? De forma que ela possa atuar na questão aí da cascata de coagulação, tá bom? Continuando. Portanto, né, gente? Quer dizer, o ratinho vai. Essas são as apresentações, né? Que são apresentações legais, comerciais, éticas, né? Das supervarfarinas, né? Que são coloridas, têm odores agradáveis, chamativos, né? O olfato desses pequenos mamíferos roedores, né? O ratinho vai lá, começa a comer isso aqui e vira isso, né, gente? É o suicídio dele, tá certo? Como se ele estivesse dando um tiro na cabeça, quer dizer, ele vai morrer por sangramento, mais cedo ou mais tarde, tá? Dependendo aí do apetite voraz ou não que ele tiver ao ingerir esses tabletes aí, todos bonitos. E a gente tem que tomar muito cuidado com quem dentro de casa, se caso nós estivermos disponibilizando essas varfarinas, com crianças, né, gente? Olha só que bonito, que chamativo, que são esses bastões todos coloridos, vermelhos, azuis, verdes, amarelinhos, laranjas, grãozinhos, parecem balinhas, docinhos, chocolates. As crianças, né? Elas podem, às vezes, ingerir isso de forma inadvertida e se intoxicar, tá bom? As principais manifestações, né, das discrasias sanguíneas, né, vão ser aí as hemorragias, as sufusões subconjuntivais, as gengivomorragias, os epistaxes, os sangramentos aqui embaixo, ó, endoscopia, os sangramentos aqui digestórios altos ou baixos, a presença de hematomas equimoses espontâneas, tá certo? E por vezes sangramentos intensos aí que podem ocorrer com hemorragias digestivas, hematemesis volumosas, enterorragias volumosas, tá certo? Hemorragias alveolares, pulmonares, asfixias, né, decorrentes aí de um acúmulo de sangue no pulmão, enfim, o paciente ele apresenta esse tipo de sintomatologia. Só que ele não é tão, em termos assim de rapidez para a evolução para o óbito, tão cruel quanto o carbamato, tá bom? E a gente consegue, por vezes, identificar e corrigir
esses fatores. Nós temos que ter uma certa atenção, tá bom? Para quando nós nos depararmos com pacientes apresentando aquelas sintomatologias aí de sangramento, né? É um diagnóstico diferencial com outras intoxicações, por exemplo, acidente hipotrópico, né, jararaca, insuficiência hepática, principalmente, como nós já estudamos, pela intoxicação pelo paracetamol, utilização de determinados cogumelos e outras condições clínicas, né? A hemofilia, as deficiências de vitamina K, a CIV, né? Que é a coagulação intravascular disseminada, que acontece muito no quadro séptico, enfim. A gente tem que ter aí também um olhar crítico e clínico para esses diagnósticos diferenciais de intoxicação, tá bom? Gente, mesma coisa, urgência adequada, monitorização, oxigênio, veia, exames laboratoriais, na vigência de sangramentos, não se esquecer aí de pedir um coagulograma, avaliação do tempo de atividade de protrombina, tá certo? Se em choque respiratório grave, não se esquecer da utilização, né, de fluidoterapia agressiva para manutenção dos níveis pressóricos, com a pressão arterial média em torno de 65, pelo menos, tá bom? Oxigênio, via aérea prévia, manter saturação, ou seja, tudo aquilo que deve ser feito no acolhimento inicial de um paciente gravemente enfermo, tá bom? Descontaminação com lavagem gástrica e carvão ativado, se precoce, né? Quando crianças fazem a ingestão acidental, não é necessária essa lavagem, né? Quando são doses pequenas, tá bom? A gente só vai antagonizar o efeito da varfarina, tá certo? E corrigir os distúrbios de coagulação. Normalmente, a gente vai ter um paciente com um alargamento do tempo de protrombina dentro do coagulograma, vocês vão estudar isso aí em exames, que devem ser solicitados mediante distúrbio de coagulação, provavelmente com a professora Yara. Você vai ter aí esse alargamento, pura deficiência, né, de alguns fatores de coagulação, pela coagulação intravascular disseminada, e no caso você vai ter um alargamento em função do uso de varfarina. O encurtamento do TP não é motivo da nossa aula aqui, tá certo? Como que nós vamos fazer o tratamento? Ele está sangrando, tá? Ele está com o TP alargado, não tá? Ele está com atividade baixa, não tá? Ele está com o INR aumentado, não está? Ele tem sinais clínicos de sangramento. Ele comprovadamente fez o uso dessa varfarina ou dessa super varfarina. Ele está entre 12, 48 e 72 horas de exposição. Então, nós vamos fazer um controle, né, principalmente aí do tempo de protrombina e do RNI, tá bom? De forma que a gente mantenha um tempo de protrombina entre 1,2 a 1,4, uma média menor que 1,3, um rádio normatizado internacional, um RNI de 1, tá? Isso utilizando o quê? Principalmente vitamina K, nós vamos fazer a suplementação de vitamina K. Em algumas situações nós vamos oferecer plasma, porque exatamente no plasma nós vamos ter aqueles fatores que são vitamina K dependentes, nós podemos utilizar aí para ajustar, tentar ajustar esse TPI-NR, né? Temos que fazer o controle da hemoglobina do hematócrito em casos de sangramento. Se necessário, se a hemoglobina hematócrito muito baixo, com instabilidade hemodinâmica e prejuízo no transporte e na oferta de oxigênio aos tecidos,
nós temos que partir para hemotransfusão, né, com papa de hemácias, com concentrado de hemácias, e manter o paciente estabilizado. Na maioria das vezes, nós somos exitosos nesse tipo de tratamento, tá bom? Principal antagonista, principal antídoto, então, é a vitamina K, o nome químico, a fitomenadiona, apresentação aí, nome comercial Canaquion, são ampolas de 1 ml, que contém 10 miligramas por fármaco, tá certo? Administração tanto para adulto como para a classe pediátrica. A vitamina K ela pode ser administrada de forma parenteral, tanto intramuscular como endovenosamente. A dose aí a gente não precisa guardar, tá bom? E nós vamos administrando aí até a normalização do tempo de protrombina e da atividade de protrombina, tá certo? Então, assim, em relação aos rodenticidas, o que eu quis falar para vocês foi exatamente isso, né? A questão da ilegalidade no uso do Ordicarb, a questão aí da eficácia no uso da vitamina K como antagonista aí das intoxicações pelas varfarinas, né? E tudo aquilo que motivou essa procura e busca incessante na eliminação dos ratos. E lembrando que eles não são somente os principais culpados, né? A questão sanitária ela é fundamental aí, né, como um agente facilitador para a disseminação da doença. Ok, gente? Era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham tido uma boa absorção. E na próxima aula, semana que vem, nós continuamos aí com os nossos trabalhos, tá certo? Eu fico à disposição para tirar dúvidas agora. E lembrando, Nana, eu consigo postar a terceira aula de eletrocardiograma, aonde nós já vamos começar especificamente a falar de determinadas patologias de expressão eletrocardiográfica e, dentre essas, nós vamos começar atriais. Perfeito? Muito obrigado e tenham todos um bom dia aí aguardando as perguntas. Acho que tem que botar os gatos mesmo aí, para poder. Gostei. O duro do gato é a tal da toxoplasmose, né? Mas, gostei. Muito bom. Perfeito. Então, deu para entender bem, né? A questão dos rodenticidas, do carbamato, do aldicarb, da supervarfarina. Muito bom. Ok. Eu gravei a aula, vocês viram que eu estou começando a aprender a mexer bem com esse negócio aqui já, hein? As coisas aí de Zoom que eu estou fuçando ainda para aprender. Mas eu já estou gravando, divulgar logo a aula para vocês. Perfeito, então. Alguma dúvida? Posso se conectar? Até a próxima. Até mais, gente. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau.